Boa tarde, nono ano. Estou aqui mais uma vez com a segunda aula de Geografia para darmos continuidade aos nossos conteúdos. Hoje a gente vai ver aí o capítulo 4, onde traz aí o Velho Mundo, Europa, né? A Europa, que a gente vai conhecer aí um pouco desse continente. Então vem aí, Velho Mundo. Por que a Europa recebeu aí esse nome Velho Mundo? Então, ficou conhecido aí, né, como Velho Mundo, por fazer parte do chamado berço das civilizações, certo? A Europa é um continente subdividido em vários países. Dentre eles, né, a gente pode destacar aí o de maior território, a Rússia, que abriga 40% da área total. O restante do território abriga em torno de 50 nações, né? Apesar de ser um território pequeno, é considerado uma potência econômica, né? São verdadeiras potências geoeconômicas mundiais, que aí a gente pode citar quem essas potências? O Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, né? Apesar de possuírem um território pequeno, representa aí uma grande potência, né? No ramo, vamos dizer, geoeconômicos, certo? Quem faz parte, né, do grupo, esses países aí que foram citados, fazem parte do grupo das nações mais industrializadas do planeta. Entendido? Continuando aí, a gente tem a localização geográfica da Europa. Então, a gente vai conhecer um pouco aí como é que está a sua localização em relação aí ao planeta, em relação ao mundo, né? Então, a Europa é bastante alongada, né? No sentido longitudinal. Como assim, sentido longitudinal? Estende-se desde o Oceano Atlântico, que fica aí a oeste, né? Até os montes Urais, no interior da Rússia, ao leste. Ao sul fica aí o Mar Mediterrâneo e ao norte o Oceano Glacial Ártico. Então, observem aí o mapa, dá para vocês perceberem, né, a localização do continente europeu, a Europa, onde está representado aí nessa cor, vamos dizer, arroxeada, lilás aí no mapa, certo? Continuando, temos aí um continente ou uma península. Então, há essa dúvida, né, em relação aí à Europa. Então, vamos lá. Apesar de ser considerado, né, por convenção, um dos 6 continentes terrestres, a Europa é, a rigor, uma enorme península ligada ao oeste do continente asiático. Então, aí, do ponto de vista, né, através desses estudos feitos aí, fala-se que a Europa é uma península aí asiática. Mas do ponto de vista geológico, né, a Europa é apenas uma península da Ásia. Então, em relação ao ponto de vista geológico, então é considerado uma península. E em relação ao ponto de vista histórico-social, né, a Europa é um continente, pois ela desenvolveu uma cultura diferente da asiática. Então, do ponto de vista histórico-social, é considerado um continente, né? Pois aí ela desenvolveu, né, uma cultura diferente aí da asiática. Então, temos 2 pontos de vista aí. Do ponto de vista geológico, que considera a Europa apenas uma península da Ásia, e do ponto de vista aí histórico-social, que considera a Europa como um continente, pois apresenta uma cultura diferente da asiática. Entendido? Continuando, a gente vai ver aí, né, conhecer os aspectos físicos da Europa, ou seja, o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação, ver aí esses aspectos físicos que se destacam, certo?
Então, vamos lá. Quanto ao relevo europeu, né, podemos afirmar que apresenta como unidades principais aí as planícies, maciços antigos, planaltos e os dobramentos modernos. Então, aí são os principais tipos de relevo que se destacam no continente. Em relação às planícies, a gente pode citar aí a planície sarmática, a germano-polonesa e a planície da Hungria. Então, essas três aí se destacam aí, tendo uma grande importância no continente. Em relação aos maciços antigos, a gente destaca aí o maciço central francês, ocupando, né, a maior parte aí do continente. Temos ainda, né, outras unidades de relevo, como aí os planaltos, que já foi citado, e os dobramentos modernos. Em relação aos planaltos, temos aí o Planalto Central Russo, o Carpatos, os Alpes Escandinavos e as cadeias de montanha dos Alpes. Então, são aí as áreas, né, mais montanhosas, chamadas aí de planaltos. Observando o mapa, dá para vocês perceberem, né, que se destaca aí tanto as planícies quanto os planaltos, os maciços e também os dobramentos, certo? Continuando, temos aí a hidrografia. Quando fala em hidrografia, está se referindo aí a tudo que contém água, né? Então, vem aí. A hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios, embora não conte com rios de grandes extensões e volume, né? Então, podemos citar alguns dos principais rios europeus. Então, a gente tem aí o rio Volga, o Reno, importante rota comercial entre a região industrial alemã e o ponto de Roterdã. Temos também o rio Danúbio, que permite a integração de 8 países do continente, né? Nasce aí nos Alpes alemães. Observando o mapa, vocês percebem aí, né, a importância desses rios para o desenvolvimento do continente europeu. Continuando, temos clima e vegetação. Aqui a gente vai destacar, né, um pouco dos climas e também da vegetação que existe aí, que se destaca no continente europeu. Então, vamos lá. O clima europeu, né, caracteriza-se por ser predominantemente temperado. É influenciado por vários fatores. Quais são esses fatores? A latitude, o relevo, a maritimidade, corrente do Golfo e ventos dominantes, né? Então, esses fatores aí influenciam bastante no clima da Europa. Em relação ao clima temperado, né, ele apresenta aí 3 subtipos característicos próprios, né, onde vamos destacar aqui um pouco de cada um. Vamos lá, onde temos aí, primeiramente, o temperado oceânico. Esse aqui está presente na maior parte, né, do lado ocidental do continente europeu. Suas precipitações concentradas, né, no inverno variam entre 500 e 2.500 milímetros. Possui verões moderadamente quentes e invernos amenizados. Esse tipo climático influencia diretamente a formação das florestas temperadas, né, caracterizada por árvores de grande porte e de folhas caducas. Por que são folhas caducas? Porque elas caem no outono, certo? Outro tipo de clima aí temperado é o temperado continental, que ocupa a porção oriental da Europa, devido à sua distância dos oceanos, é caracterizado por precipitações entre 500 e 1.200 milímetros. O clima temperado continental
proporciona dois tipos de vegetação. Quais são os dois tipos de vegetação? Temos aí a taiga, né? É uma delas, que é também conhecida por floresta boreal ou de conífera, que é uma vegetação composta basicamente por pinheiros de grande porte. E o outro tipo de vegetação é a vegetação de estepe ou pradarias, né? Que é caracterizado por plantas rasteiras, ok? E o outro tipo de clima temperado, né? O temperado mediterrâneo, que ocorre na costa ao sul do continente europeu. Então, ao sul aí da costa do continente europeu se destaca o clima temperado mediterrâneo, onde apresenta, né, verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Suas precipitações variam de 300 a 900 milímetros por ano. Sua vegetação típica é a mediterrânea, né? Ok? Então, foi destacado aí os três tipos de climas temperados que se destacam aí no continente europeu. Além do clima temperado, né, outros tipos de clima se destacam também na Europa, como os clima frio, né, no extremo norte desse continente, ou seja, nas áreas de latitude muito baixa, como nas regiões de altitudes elevadas, predomina o clima frio subpolar e o frio de montanha. A vegetação típica do clima subpolar e do clima frio de montanha é chamada de tundra, né? Que a tundra ela é uma vegetação típica dessas áreas mais frias, dessas áreas mais úmidas. Então, observando aí o mapa dos climas da Europa, né? Temos aí o clima oceânico, clima temperado, que é o que se destaca, que é o que predomina no continente. Essa área toda amarela aí que corresponde ao clima temperado. Tem aí o clima mediterrâneo, clima polar e o clima de alta montanha. Então, tá aí cada cor, né, representando um tipo de clima do continente europeu. Só lembrando que o que predomina no continente é o clima temperado. Está representado aí no mapa por essa cor amarela. Certo? Vamos lá dar continuidade. Temos aí regionalização da Europa. Então, a gente vai ver um pouco aqui como é que está dividida a Europa. Apesar de não ser um dos maiores continentes da Terra, existem diversas formas possíveis, né, para regionalizar o continente europeu, segundo diferentes critérios. Quais critérios? Os aspectos físicos, políticos, econômicos e culturais. Então, esses aspectos aí é que vai fazer com que haja essa regionalização, para facilitar a regionalização aí do continente, né? O jeito mais simples e mais utilizado, né, de regionalizar a Europa é a divisão entre Europa Ocidental e a Europa Oriental ou Leste Europeu, né? Essa divisão é fruto da época da bipolarização mundial. Está relacionada com o grande desenvolvimento do sistema capitalista, né, do lado oeste do continente, que era representada aí pelos Estados Unidos, e o avanço do socialismo na porção leste durante o período da Guerra Fria. Então, a porção oeste era representada pelo capitalismo, com os Estados Unidos à frente, e o lado aí leste representado pelo socialismo, tendo como os países à frente aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Outra regionalização, né, outra forma de regionalização também muito usada pelos pesquisadores é aquela que se baseia nos critérios econômicos e nos aspectos físicos gerais. E aí vai acontecer o quê? Vai dividir o continente em 4 partes.
onde a gente vai ter aí a Europa Ocidental, a Europa Oriental, a Europa Setentrional e a Europa Meridional, né? Esse aqui é um assunto que a gente vai ver mais adiante dentro desse capítulo, mas será em uma próxima aula. A gente vai ver mais detalhado. Entendido? Então vamos lá. Europa, bloco econômico, né? Então tem aí a Europa, né, com o bloco econômico, que a gente vai falar um pouco sobre esse bloco econômico aí. A União Europeia, UE, é o bloco econômico e político europeu, né, que é formado aí por 28 países, dos quais 19 utilizam o euro como a moeda, né, como a moeda do seu território, do seu país, e formam assim a zona do euro. Então, esses 19 países aí, né, por ter adotado o euro como moeda, então, formam aí a zona do euro. Em 2002 foi implantada, né, a moeda única no bloco. Dessa forma, os países deixaram de ter a sua moeda própria para adotar o euro, né? Então, os países que tinham sua moeda própria deixaram, né, de utilizar, passando aí a utilizar o euro. O euro que é a moeda única do bloco econômico da União Europeia. E temos aí Europa, divisão regional, que é o que eu falei para vocês, né? Onde vai haver aí a divisão em relação aos critérios econômicos e aos aspectos físicos gerais, onde a Europa vai ser dividida em 4 partes aí: a Europa Ocidental, a Oriental, a Setentrional e a Meridional. Então, essa regionalização aí a gente vai ver mais detalhada na próxima aula, tá ok? Então, o assunto que a gente era para ser visto hoje é isso aí que foi detalhado para vocês, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade ainda a esse capítulo. Espero que vocês tenham entendido e que, tendo mais alguma dúvida, né, em relação ao assunto, vocês, após assistirem a videoaula, vão fazer a leitura do conteúdo para, após da leitura, né, fazerem a resolução das questões, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e em breve nos encontraremos.